Lição 2. Este é o nosso ano de conquista espiritual. Abençoados, felizes, afortunados são seus olhos, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Verdadeiramente eu te digo, muitos profetas e homens justos, homens íntegros e retos perante Deus, ansiavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13, versículos 16, 17, adaptados. Essas são as palavras que Jesus falou a seus discípulos e aos cristãos mais íntimos. Havia muitos que ouviam Jesus pregar e viam os milagres que ele fazia, mas não os entendiam, não os aplicavam em suas vidas. De tempos em tempos, Deus tem me dado mensagens espirituais para você e eu, e as tenho compartilhado com vocês. Eu peço que não as tratem com pouco caso. Não são palavras que eu inventei. Não são frases de propaganda, e sim revelações de Deus para orientar a sua vida, objetivando trazer você para uma experiência de poder capaz de ajudá-lo a viver plenamente como filhos de Deus, realmente maduro. Ponha estas mensagens no coração, ouça o que diz o Espírito. Antes de iniciar esta lição, coloque a mão no peito e fale em voz alta. O Deus que eu sirvo é Deus de plano, propósito, desígnio e objetividade. Faço parte do plano de Deus para os tempos do fim. O ano de 2020 é o meu ano de conquista espiritual. Deus não tem planejado nenhuma derrota para mim. Deus está operando um milagre para mim que é maior do que a minha necessidade e que perdurará além da minha carência. Em nome de Jesus. Será que você sabe o quanto você é especial para Deus? Você faz parte de uma geração abençoada. Deus está preparando um povo para Ele mesmo, um corpo de cristãos maduros, ungidos, vibrantes, vencedores, poderosos, que manifestam a plenitude do Deus Altíssimo. Deus tem chamado e ungido este ministério para ajudar a treinar você e trazê-lo para uma posição forte de maturidade espiritual que Ele tem planejado para a sua vida. Deus escolheu você e agora Ele está preparando. Através da revelação que Deus está derramando por intermédio de seu povo e pelo fluir contínuo da unção sobre a biblioteca da vitória milagrosa, você está recebendo conhecimento revelador, avanços espirituais e uma nova unção para levantar-se no poder do Espírito Santo e andar em vitória total. Agora, vamos penetrar ainda mais na revelação das estratégias de Jesus e de como ele derrotou Satanás quando ele se achava aqui na terra. Juntos, vamos vencer um inimigo que já foi derrotado. Aleluia! Semana 1. As estratégias de Jesus. Como ele derrotou Satanás há mais de 2000 anos. Subtítulo: Jesus enfrentou Satanás e o derrotou na plenitude do Espírito Santo. Este ano é o seu ano de conquista e vitória espiritual.
Antes de entrarmos nisso, que poderia ser considerado como a estratégia mais importante usada por Jesus para derrotar Satanás, eu quero que você entenda duas verdades de fundamental importância que colocarão você numa nova dimensão de poder espiritual. Primeiro, você faz parte do plano mestre de Deus para os tempos. Nesses anos passados, tenho ensinado que Deus é um Deus de propósito, de plano, de desígnio e de objetividade. Nada acontece nesta vida por acaso. Deus tem um controle total e Ele tudo planejou para cada hora. É tempo de ceifar, de colher. Vivemos neste momento a época da grande colheita dos tempos do fim. Deus, Jesus está para chegar. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Nesta hora singular, Deus está preparando um povo singular. Jesus não morreu para produzir como fruto um povo sem fé, sem fibra, um povo mole. Ele pagou o preço supremo da morte na cruz para injetar no organismo chamado o corpo de Cristo um poder e glória vibrantes. Essa é a nossa herança. Não fraqueza e sim poder. Não trevas e sim glória. Não derrota e sim vitória. Essa é a nossa herança. O futuro não pertence ao diabo. O futuro pertence à igreja. O futuro é nosso. Deus planejou um momento que você e eu vivemos e você faz parte deste momento. Procure em sua Bíblia Efésios capítulo 1, versículos de 9 a 11. Faça a leitura desses versículos em voz alta. Agora observe como são estes versículos na versão americana. Desvendando-nos o mistério, o segredo da sua vontade, de seu plano, de seu propósito. E é este, segundo o seu beneplácito, seu intento misericordioso, que propusera e apresentou em Cristo, ele planejou, a plenitude dos tempos e o clímax dos séculos para unificar todas as coisas e as ordenar e cumprir em Cristo, tanto as coisas no céu quanto as coisas na terra, no qual também fomos feitos herança, porção de Deus, e obtivemos uma herança, pois tínhamos sido predestinados, escolhidos e de antemão ordenados, conforme o seu propósito, quem tudo desenvolve de acordo com o conselho e desígnio de sua própria vontade. Efésios 1, versículos 9 ao 11, adaptados. Diga de novo: faço parte do plano de Deus para estes tempos do fim. Nesta série de lições, você precisa decidir se deseja ser verdadeiramente uma pessoa especial de Deus, com uma vida oferecida a Ele exatamente da mesma maneira que a vida de Jesus foi oferecida ao Pai para fazer sua vontade aqui na terra, cumprir seu destino. Se você assim fizer, Deus tem um plano especial dos tempos do fim para você. Deus tem planejado sua vida e mesmo agora está operando em sua vida por seu Espírito, transformando você na imagem de Jesus, de modo que você tenha condições para andar como Ele andou, falar como Ele falou e encarar Satanás e o derrotar no mesmo poder e unção que Jesus encarou e derrotou Satanás. 2. Subtítulo: Deus não planejou nenhuma derrota para você. Satanás tem mentido para alguns de vocês. Você acha que tudo já se acabou e você não sabe o que fazer? Isso é mentira. Você pode me dizer: mas, irmão Cerulo, eu estou tão oprimido e sobrecarregado. Você é sobrecarregado, você é oprimido, porém é mentira do inferno.
Não importa qual a luta que você tem, problemas de família, problemas financeiros, doenças, tenho novas para você. Você pode ler a palavra de Deus de capa a capa e você não achará nenhum versículo sequer onde Deus tenha planejado fracasso. Deus não fez um plano para você falhar nessa situação que você está enfrentando. Ele não planejou seu fracasso. Deus fez um plano para tirar você dessa situação e fazer de você um vitorioso. Deus já incrementou um plano que dá a você condições de encarar toda a tentação, toda a provação, todo o ataque do inimigo em plena vitória. Ora, não estou dizendo que você não terá de passar por provações ou que você nunca será tentado. Se sua vida estivesse livre de provações e tentações, você permaneceria para o resto de sua vida como nenê na mamadeira. Porém, uma vez que você conhece e reconhece as estratégias de Jesus e as aplica em sua vida, você não mais será frustrado. Você nunca mais terá crise de nervos ou estafa. Você jamais dirá, não sei o que fazer. Não, você saberá quem está atacando. Você até saberá que ele está para atacá-lo antes mesmo que isso aconteça. Este é o meu ano de conquista espiritual. Deus não tem planejado nenhuma derrota para mim. Deus tem planejado a vitória para mim em todas as circunstâncias, em toda a provação e em toda a tentação. Louvado seja o nome do Deus vivente! Satanás precisa afastar-se do seu caminho. O exército vitorioso de Deus está marchando. Antes de encarar o inimigo, Jesus teve uma experiência. Antes de iniciar seu ministério aqui na terra, antes de encarar o inimigo, Jesus teve uma experiência. Repita a palavra experiência em voz alta. Conserve-a no seu espírito. Jesus teve uma experiência que lhe permitiu encarar todo o ataque de Satanás, toda a provação, toda a tentação em vitória plena. Jesus teve uma experiência que lhe deu condições de andar em obediência total à vontade de Deus. Jesus teve uma experiência que lhe deu condições de repreender, de ordenar que os espíritos malignos saíssem. Jesus teve uma experiência que lhe permitiu abrir os olhos aos cegos, curar os coxos e ressuscitar os mortos. Você está pronto para uma explosão? Deus tem planejado para você ter a mesma espécie de experiência. Jesus viveu aqui na terra como homem. Nas lições do mês passado, coloquei os fundamentos que nos mostraram que, enquanto Jesus jamais deixou de ser Deus, ele se humilhou, Cristo, o Criador, Todo-Poderoso, de toda a ciência e presente por toda parte. Ele, Deus, despiu-se. Ele deixou de lado voluntária e desprendidamente todos os seus atributos divinos. Filipenses 2, versículos 5 ao 7. Concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu de mulher, porém sem pecado. Ele sujeitou-se à natureza humana. Como criança, ele cresceu e se fortaleceu em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Jesus passou por todos os processos normais de crescimento físico e espiritual.
Então, aos 30 anos de idade, na plenitude da vida humana, chegou o momento de, por ordem de Deus, Jesus deixar a vida de filho do carpinteiro na cidade de Nazaré e iniciar seu ministério como o Messias prometido, cumprindo os propósitos pelos quais Deus o enviara aqui para a terra, isto é, para destruir as obras de Satanás. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Deus é Deus de propósito, de plano, de desígnio e de objetividade. Como parte do seu plano, Deus propôs que seu único filho viesse ao mundo sob a forma humana para enfrentar e derrotar Satanás. Jesus era Deus em carne, porém, ele não se valia de seus atributos divinos para destruir as obras de Satanás e jamais os invocava. Quando ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, Jesus não usou, como Filho de Deus, seus atributos divinos. Sob a forma de carne humana, Jesus não possuiu capacidade de destruir as obras do inimigo. E como fez então? Qual era a sua estratégia? Como enfrentou Satanás e o derrotou? Uma de suas estratégias maiores era: Jesus enfrentou Satanás na plenitude do Espírito Santo. Jesus não ousou encarar Satanás antes de ter tempo para a experiência do batismo no Espírito Santo. A palavra experiência quer dizer simplesmente algo encontrado, suportado ou vivido em termos pessoais. É importante que você entenda a diferença entre experiência e conhecimento ou entendimento mental. Há muitos cristãos nos dias de hoje que têm uma certa compreensão quanto ao Espírito Santo. Sabem que há manifestações dos dons do Espírito Santo e sabem sobre o fruto do Espírito Santo e têm visto o poder do Espírito Santo operando em outros. Porém, eles mesmos nunca tiveram a experiência, nunca tiveram um encontro com o Espírito Santo real, permitindo a manifestação do poder de Deus. A minha oração pela Igreja de Jesus Cristo de hoje é para que Deus possa fazer seu povo ir além do lugar de bênção, além do mero conhecimento mental, disso para uma verdadeira experiência, e então possa viver na plenitude do Espírito Santo, permanecer. Neste ciclo do tempo de colheita em que vivemos, Deus deseja que tenhamos naturalidade, praticando o que pregamos. Porém, ninguém pode praticar o que prega antes de ter uma experiência, pois a experiência é a ocasião em que possamos da teoria para o conhecimento prático. Uma das razões pelas quais muitos cristãos perdem suas batalhas nos dias de hoje é que eles estão encarando o inimigo baseando-se apenas em teorias e conhecimento acadêmico. Jesus teve uma experiência e não foi uma experiência superficial. Não foi apenas uma experiência emocional ou uma experiência eventual. Jesus teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E essa experiência o levou para um novo universo de poder e manifestação da plenitude do Deus Todo-Poderoso.
Essa experiência deu-lhe condições de encarar o inimigo de uma posição forte, de onde sabia que não seria derrotado. Subtítulo: Jesus foi batizado no Espírito Santo. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, sob a forma corpórea de pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, versículos 21 e 22. Antes de encarar o inimigo, Jesus teve uma experiência. O Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre ele. Naquele instante, ele foi batizado, totalmente saturado com o Espírito Santo. Será que você é capaz de imaginar Jesus lá, em pé, nas águas barrentas do Rio Jordão, o rosto elevado para o céu com água escorrendo pelas faces e pelo corpo todo? Esse momento teve grande significado na vida de Jesus, pois ele não estava simplesmente praticando um ritual que a sociedade pedia. Não, cada palavra, cada movimento, cada ação teve seu propósito. Deus tinha um plano para a vida de Jesus, e essa experiência no Rio Jordão fazia parte daquele plano. Jesus se achou ali no Jordão por ordenação divina. Deus falara a João Batista: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1:33. Imagine que você esteja às margens do Rio Jordão observando esse acontecimento. João Batista em pé, no meio do rio, a água pelos lombos, vestindo roupas ásperas feitas de pele de camelo e com cinturão de couro. Dentro do plano de Deus, João fora chamado e escolhido por Deus para ser o precursor que prepararia o caminho do Cristo que estava para vir. Isaías 40, versículo 3. Ao cumprir a chamada de Deus, João Batista preparara o caminho de Cristo, exortando o povo a se arrepender de seus caminhos pecaminosos e dizendo que o reino de Deus estava próximo. Falava-lhes de um que estava prestes a vir, um que era maior, cujas sandálias não era digno de desatar. Mateus 3:11. Em resposta ao clamor de João chamando ao arrependimento, muitas pessoas vieram de Jerusalém e da Judeia e das regiões circunvizinhas do Jordão para confessarem os pecados e para serem batizados nas águas. Este batismo nas águas do Jordão era um reconhecimento aberto da condição pecaminosa, simbolizando a purificação dos pecados que viria por Cristo Jesus. Em minha mente posso ver Jesus, o todo-poderoso Filho de Deus, o grande Redentor, ali, silencioso, às margens do Rio Jordão, observando os homens, mulheres, crianças, fariseus, publicanos, soldados romanos, pessoas de todas as camadas sociais, reconhecendo sua condição pecaminosa, arrependendo-se e sendo batizadas. Tenho a certeza de que o Espírito de Jesus se comovia dentro dele ao ver o povo se arrepender, deixando sua vida de pecados. Foi por isso, por este propósito, que ele veio. Ele veio pagar o preço supremo que nos livraria das garras mortíferas do pecado. Seria o seu sangue que purificaria o pecado deles. Então, daquela margem do rio, Jesus entra no meio da água para ser batizado.
Ele que jamais conheceu pecado, ele que veio para destruir o pecado, a enfermidade e a morte, ele se humilhou e se apresentou a João para ser batizado. Quando João viu Cristo chegando para ser batizado, tentou impedi-lo. Ele sabia quem era Jesus. João disse a Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mateus 3,14. Em outras palavras, João dizia: não, Jesus, eu não posso fazer isso. Você é o Filho de Deus e não há pecado em você. Eu necessito ser batizado por você e você vem a mim? Não, Senhor, eu não posso fazer, eu não sou digno. Jesus, porém, respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. A essa palavra de Jesus, João consentiu e o batizou. Frase-chave: a prontidão de Jesus e sua submissão à vontade de Deus é outra estratégia importante que estaremos estudando em lição futura. Não perca! Jesus não precisava ser batizado nas águas. Desde a infância, viveu uma vida perfeita, livre de pecado. Ao apresentar-se para o batismo, ele se submetia a Deus e ao plano e propósito que Deus tinha para a sua vida. Na essência, Jesus dizia: sim, estou pronto a dar minha vida pelos pecados do mundo. Eu me submeto a ti. Apresento-me a ti como sacrifício vivo. Realizarei a obra que me deu para fazer. Ao apresentar-se para ser batizado nas águas como nosso sumo sacerdote, Jesus se identificava conosco, pecadores, e ao mesmo tempo oferecia a sua vida e se entregava à tarefa que estava por realizar. Depois de sair da água, Jesus começou a orar. Na medida em que orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre ele. Então, lá do céu, Jesus ouviu uma voz a lhe dizer: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Lucas 3:22. No momento em que aquela pomba pousou sobre ele, Jesus foi batizado, totalmente saturado do Espírito Santo. A pomba era apenas a manifestação externa daquilo que acontecia no íntimo do Espírito de Jesus. Como resultado desse batismo no Espírito Santo, Jesus ficou cheio, transbordando do Espírito Santo. Subtítulo: Jesus se preparou para encontrar-se com o inimigo. Conforme era o seu plano antes de enviar Jesus para destruir as obras de Satanás, Deus o ungiu com o Espírito. Para enfrentar as investidas do inimigo, Jesus precisava de uma experiência através da qual seria manifestado em sua vida o poder sobrenatural de Deus. Você acha que Deus enviou Jesus, seu único filho, para encarar o inimigo sem primeiro equipá-lo, dando-lhe as armas necessárias para destruir Satanás? Jesus foi totalmente saturado com o Espírito Santo. Olhe em sua Bíblia os versículos 1 e 2 de Lucas, capítulo 4, e leia-os em voz alta.
Então Jesus, cheio do Espírito Santo e por ele controlado, voltou do Jordão e foi guiado durante 40 dias no deserto pelo mesmo Espírito Santo e tentado sobremaneira, provado e testado pelo diabo. Sublinhe as palavras cheio do Espírito Santo e por ele controlado. Naquele dia, no Rio Jordão, Jesus teve uma experiência, pois ele foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo e por ele controlado. Jesus ficou plenamente equipado e capacitado para começar a tarefa que Deus lhe confiara: destruir as obras do diabo. Depois de experimentar esse batismo no Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde passou 40 dias em oração e jejum. Muitos cristãos pensam que o principal motivo pelo qual Jesus foi ao deserto foi para ser tentado pelo diabo. Jesus poderia ter se encontrado com o diabo em qualquer outro lugar. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para se preparar espiritualmente. Esse foi o momento na vida de Jesus em que tudo mudou. Chegara a hora dele começar o seu ministério. Porém, ao invés de voltar logo à Galileia, Jesus foi ao deserto para começar sua conquista espiritual que visava destruir as obras de Satanás. Então, ele foi ao deserto, enclausurando-se com Deus em jejum e oração. Esta é outra das estratégias-chave de Jesus para derrotar Satanás. Jesus preparou-se espiritualmente. Falaremos novamente dessa estratégia mais adiante. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, antes de iniciar seu ministério, preparou-se primeiro. Paulo não procurou primeiro os conselhos de Pedro e dos demais apóstolos. Ele foi ao deserto da Arábia, onde se afastou do mundo ao redor e enclausurou-se com Deus. Lá naquele deserto, Paulo teve uma experiência, um encontro pessoal com Jesus Cristo. Cristo se revelou a Paulo e ele saiu de lá sabendo em que direção se guiar, sabendo o propósito de Deus para a sua vida. Aquele tempo que Jesus passou no deserto orando e jejuando, deu-lhe a energia espiritual de que necessitava para enfrentar o inimigo. O que você pensa de um soldado que vai ao campo da batalha sem primeiro preparar-se, sem primeiro passar pelo período de adestramento básico, sem saber carregar sua arma, sem saber os principais básicos de guerra? De fato, ele não sobreviveria. É estúpido sair para a batalha despreparado. Porém, essa é uma das principais razões pelas quais tantos cristãos vivem derrotados nos dias de hoje. Eles não têm o cuidado de se prepararem para as batalhas que têm de enfrentar. Eles esperam até que se encontrem no auge da batalha e só então cuidam de se preparar. Não pense você que é possível viver uma vida cristã vitoriosa sem se preparar espiritualmente. Não ouse pensar por um momento sequer que você é capaz de encarar o inimigo em sua própria força. É impossível. Se Jesus achou que era necessário preparar-se espiritualmente para a sua vida e ministério, será que nós podemos fazer menos? É hora do povo de Deus despertar e reconhecer que a maioria de nós é espiritualmente preguiçosa.
ficamos gordos com as bênçãos de Deus. Chegou a hora de mudarmos essa gordura espiritual em músculos espirituais. O Espírito de Deus está nos exortando a despertarmos, a sairmos da nossa inércia e indiferença, a deixarmos nossa preguiça espiritual. Chegou a hora de passarmos tempo em oração e jejum. É tempo de recebermos uma nova unção do Espírito Santo em nossas vidas, para podermos sair no poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso e enfrentar os desafios do mundo que morre sem Cristo. Pare agora mesmo e pense quais são os passos que você está dando para se preparar espiritualmente para batalhar. Este tempo de preparação espiritual determinará se você há de viver na vitória ou na derrota. Em lição futura, entraremos mais profundamente nessa poderosa estratégia. Jesus preparou-se espiritualmente para enfrentar o inimigo. Não perca uma sequer destas lições. Frase-chave: é a hora de mudarmos a gordura espiritual em músculos espirituais. Subtítulo: Jesus teve uma conquista espiritual. Ele enfrentou Satanás e o venceu. Durante esse tempo de preparação espiritual no deserto, Satanás veio a Jesus e a batalha se travou. Jesus foi sobremaneira tentado, provado e testado pelo diabo. Lucas 4:2. Aqui está um grande segredo espiritual que descobri ao longo da vida. Cada vez que uma pessoa jejua ou ganha uma grande conquista espiritual, a primeira coisa que acontece é que há um encontro com o diabo antes de receber a vitória e a bênção de Deus. O confronto espiritual entre Jesus e Satanás não se deu por acaso, não foi casual. Jesus não foi surpreendido pelo diabo. Jesus estava preparado. Já sabendo que fora ungido pelo poder do Espírito Santo, ele enfrentou Satanás e o derrotou. Você não pode nunca arriscar-se a ter um encontro surpresa com o diabo. Você ouviu mesmo o que eu disse? A razão por que tantos crentes estão contemplando suas feridas espirituais nos dias de hoje é que têm encontros de surpresa, sem estarem preparados com o diabo com demasiada frequência. Durante este tempo de tentações, é possível que o corpo físico de Jesus tenha ficado cansado e fraco por não ter comido durante 40 dias. Porém, havia algo dentro de Cristo que não se cansava e que é totalmente incapaz de sofrer uma derrota. Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Observe agora Lucas 4:13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Frase-chave: não preciso sair desgastado das batalhas espirituais. Mesmo o diabo sabia que nada adiantava e ele se retirou derrotado. E Jesus? Será que saiu do campo da batalha desgastado, cansado e acabado, espiritualmente esvaziado, como é o caso de tantos crentes nos dias de hoje, ao sofrerem os ataques de Satanás? Não,
Não, Jesus regressou à Galileia cheio do poder do Espírito Santo e sob a sua unção. Lucas 4, versículo 34. Jesus permaneceu cheio do Espírito Santo e de poder porque teve uma experiência. Um encontro pessoal com o Espírito Santo que produziu um fluxo, uma corrente contínuo do poder de Deus em sua vida. Jesus estava tão cheio do Espírito Santo e a manifestação desse poder era tão grande que a sua fama espalhou-se por toda a região. Jesus voltou para Nazaré, onde se criara. Como era seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga para ler. Ele pegou o rolo, o livro do profeta Isaías, das mãos do chefe da sinagoga, abriu, achou o lugar onde se falava do Messias prometido. Isaías 61, versículos 1 e 2. E leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Passe um círculo na palavra ungiu. Lá no Rio Jordão, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para um propósito. Leia Atos 10, 38. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para destruir as obras do diabo. Antes de iniciar o seu ministério, ele leu no livro de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Lucas 4, versículos 18 e 19. Qual era o propósito de Deus ao enviar Jesus a este mundo? Destruir as obras do diabo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículos 18 e 19. O que será que nos faz pensar que a tarefa, a obra da igreja seja diferente da tarefa, da obra do Mestre? Se Jesus precisava desta experiência de ser ungido pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus para a sua vida e derrotar Satanás, o que será que faz a igreja imaginar que é capaz de aceitar os desafios espirituais de hoje sem essa mesma unção e poder? Subtítulo: Não ousemos encarar Satanás com nada menos do que isso. O Espírito de Deus tem me advertido há alguns meses quanto à condição atual da igreja. Vivemos um tempo espiritual bastante perigoso. O humanismo está se infiltrando na igreja e a igreja nem sequer o percebe. Houve tempos em que a igreja era o centro de cura divina para as necessidades do mundo e a igreja buscava o poder do Espírito Santo para suprir essas necessidades. A igreja confiava e acreditava num Deus que responde à oração. Acreditava-se e confiava-se no poder do Espírito Santo para salvar, para curar e para libertar os que se achavam presos. O que aconteceu com as noites de vigília em que o povo de Deus intercedia em oração pelas almas perdidas em sua comunidade, até que uma poderosa manifestação de Deus levava os homens a se renderem? O que tem acontecido com nossa confiança e dependência no Espírito Santo? Hoje em dia, a maior ênfase na igreja não é em torno do poder sobrenatural do Espírito Santo, e sim em torno do pensamento positivo.
Dá-se ênfase à motivação para o sucesso e para uma vida próspera. Tudo se baseia em fórmulas e em nossa própria capacidade para produzirmos o sucesso. Como um todo, a igreja não está chegando às necessidades do mundo no poder e plenitude do Espírito Santo. Esperamos no homem, homens e mulheres presos pelos tóxicos, drogas e pelo álcool, são encaminhados para os centros de tratamento especializado. Aqueles que são perturbados emocionalmente são encaminhados ao psicólogo e à psiquiatria. Aqueles que têm problemas matrimoniais são encaminhados aos centros de aconselhamento. Aqueles que estão morrendo, encaminhamos aos hospitais. Nossas igrejas estão cheias de crentes que dizem ter tido uma experiência com o Espírito Santo, porém, no momento em que se requer resultados, falta totalmente a unção e o poder. Muitos nem sequer sabem o que quer dizer ser batizado no Espírito Santo e ser cheio dele. Creio que Deus está cansado disso tudo. Há mais de 2000 anos, a igreja primitiva nasceu com uma característica singular que lhe deu a capacidade divina para alcançar o mundo inteiro para Deus. Ela não procurou evangelizar o mundo com teorias humanas, tentando atrair o mundo com seus seminários sobre como viver prosperamente. A igreja primitiva não confiava em sua própria capacidade ou condição para testemunhar e curar os enfermos. Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva da sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4. A igreja primitiva teve uma experiência no cenáculo que lhe permitiu aceitar os desafios na demonstração de poder. Chegou a hora para a igreja do Deus vivo morrer para si mesma. Temos de abandonar toda a nossa confiança na carne, no que nós podemos fazer. Não podemos atender os desafios espirituais do mundo de hoje através de programas, eventos sociais, corais vistosos e técnicas de motivação para o sucesso. Não podemos atender às necessidades do mundo com nossas teorias humanas baseado no conhecimento intelectual da palavra de Deus, baseadas em nossas próprias capacidades. Não podemos ficar juntinho do diabo e salvar almas do inferno através de uma psicologia aplicada. Temos de nos arrepender de nossa autossuficiência, humilharmos-nos e renovar nossa confiança no poder e unção do Espírito Santo para desfazer todo o laço do pecado. Não podemos enfrentar as forças do mal que operam no mundo com nada menos que uma experiência, um encontro pessoal com o Espírito Santo que nos levará além do conhecimento intelectual e teórico, que nos levará a uma demonstração do poder sobrenatural de Deus. Pense por um momento sobre as dificuldades e provações que você está enfrentando agora mesmo em sua vida. Pergunte-se: será que estou encarando essas coisas como Jesus no poder do Espírito Santo? Será que eu estou aceitando os desafios espirituais da vida na demonstração do poder de Deus? Ou será que você está ainda pelejando, procurando encarar essas coisas em suas próprias forças? Diga novamente:
Faço parte do plano de Deus para os tempos do fim. Este é o meu ano de conquista espiritual e Deus não tem planejado nenhuma derrota para mim. Deus tem planejado que você encare toda a circunstância, todo o ataque do inimigo no mesmo poder e unção que Jesus teve. Deus quer que você tenha uma experiência onde o poder sobrenatural de Deus é um rio, um fluir contínuo em sua vida. Jesus teve uma experiência, um encontro pessoal com o Espírito Santo. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Deus procura pessoas que se humilharão perante Ele, pessoas prontas a se despirem de sua própria capacidade, como Jesus se despiu. Pessoas que estão prontas para morrer, pessoas que deixam que Deus as encha com o poder do Espírito Santo. Você está pronto para morrer para si mesmo? Até que ponto você tem fome e desejo de ter uma experiência em que o poder sobrenatural de Deus flua continuamente como um rio através de você? Nesta semana, procure ficar sozinho com Deus. Entre no seu quarto ou um lugar de oração. Passe algum tempo em jejum e oração. Descubra um lugar em Deus, onde Deus faz algo para você e toca a sua vida de modo tal que você pode encarar o inimigo no poder e unção do Espírito. Na próxima semana, descobriremos melhor o que quer dizer estar cheio do Espírito Santo e batizado no Espírito Santo. Será que você sabia que é mesmo possível falar em outras línguas, mas mesmo assim não estar realmente cheio do Espírito Santo? Será que você sabia que o mesmo Espírito que ungiu Jesus é o Espírito que nos unge a nós? Deus deseja fazer algo novo em sua vida. Chame um amigo para estudar juntos com você a lição da próxima semana e peça ao Espírito Santo para ajudá-lo. Ação Semana 1. Jesus enfrentou Satanás e o venceu na plenitude do Espírito Santo. 1. Este é o seu ano de conquista espiritual. A palavra conquista quer dizer vitória ou território que tem sido tomado ou conquistado. No espaço abaixo, ou no seu caderno, anote as batalhas que você está encarando, quaisquer circunstâncias, provações, problemas familiares, problemas financeiros que esteja enfrentando. Estou enfrentando neste tempo as seguintes batalhas. Escreve. 2. Não é plano de Deus que você seja derrotado em nenhuma dessas batalhas. Você não deve considerar estes problemas e dificuldades como batalhas em que é preciso você pelejar para ganhá-las em suas próprias forças. Você tem que considerá-las como conquistas espirituais, isto é, um território ou área que você vai conquistar no poder e na unção do Espírito Santo. Nesta semana, arranje algum tempo para despir-se, abandonando seu orgulho espiritual, humilhando-se perante Deus. Indague de você mesmo. Pergunte a você mesmo: será que tenho enfrentado minhas batalhas nas minhas próprias forças? B. Anote aquelas batalhas que você tem enfrentado apenas com sua própria inteligência, por sua própria sabedoria e por suas próprias capacidades. C.
Arrependa-se disso. Peça a Deus para perdoar você por ter confiado em sua própria força, ao invés de confiar no Espírito Santo para ganhar estas batalhas. D. Responda: será que tenho engordado com as bênçãos de Deus? Será que eu tenho me acomodado? Tenho preguiça espiritual? Planeje sua estratégia para a conquista espiritual. Para cada uma das batalhas que você enfrentar nesta semana, anote as maneiras específicas que você pretende desenvolver para preparar-se espiritualmente para encará-las. Após 8 dias desse exercício espiritual, anote os resultados. Primeiro, batalhas que enfrento. Depois, estratégias para a conquista espiritual e os resultados. Glórias seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.